Olha, não é que o pessoal gostou do meu vídeo react das verdades que te escondem sobre os Estados Unidos, na visão da Carol Capel, que já morou aqui e hoje é uma grande produtora de conteúdo. E aí me pediu para voltar e continuar a falar do vídeo, e é isso que eu fiz. E é claro, vamos voltar agora no vídeo dela, claro, onde ela fala da relação com a comunidade brasileira de Orlando, né? Polêmicas, vamos ver. A gente, sabe? A própria convivência com o imigrante brasileiro de lá era bem complicada também. Então, mas tinha algo assim que acontecia? Não é algo em específico, mas a gente morava na Flórida, e na Flórida, na época, existia tipo, como é que eu posso falar? Uma onda muito grande de brasileiros que faziam a mesma coisa. Então presta atenção, ela fala de convivência complicada com os imigrantes brasileiros da Flórida, né? Que onde tinha uma onda de brasileiros que faziam a mesma coisa. Mas é claro, sempre vai ter. Nessa época, sabe quantos brasileiros tinham aqui? 20, 30 mil, nós estamos falando de 2015, 2016. Estava começando, né, esse crescimento da população brasileira. Não tinha ainda o visto EB2NW, que abriu as portas para os brasileiros. E, em geral, o problema de brasileiro fazer a mesma coisa, na construção, na limpeza, na jardinagem, não é problema. Sabe onde está o problema? Ouve. Quando a gente foi morar nos Estados Unidos, eu já tinha um canal e eu falava de viagem pra Disney, não era de mistérios igual é hoje. E tinha muita gente fazendo isso. Quando ela veio pra cá, ela já tinha um canal de YouTube falando de Disney. Não era de mistérios como é hoje, né? Guarda isso aí que nós vamos explicar melhor. E quando ela chegou aqui, tinha outros brasileiros tentando o mesmo espaço que ela. Na época, poucos, hein? Não tinha mais do que 10. Foi quando eu conheci a Carol, né? Eu já te falei no primeiro vídeo, convidei ela até para ver se a gente fazia aí uma parceria, algum evento junto, que eu acho que acabou nem indo para frente. Mas ela vai contar agora uma coisa feia que acontece aqui. Era uma concorrência que chegava a ser, assim, uma carnificina. Desculpa a expressão, mas é essa. Uma concorrência entre os youtubers brasileiros que chega a ser uma carnificina. Olha o que ela fala. Talvez você não tenha percebido, mas é bem isso, né? Mas o que acontecia é que era assim, um exemplo bem prático para você entender. A gente ia, eu e meu marido, a gente era convidado para vários eventos da Universal, da Disney, até do SeaWorld, a gente até chegou aí em alguns, antes de eu me posicionar contra o parque, porque eu não gosto da exploração de animais e tal. A gente ia nos eventos e daí era assim, tava todo mundo convidado pro mesmo evento, tinha crachá para todo mundo. Mas aí o povo via você chegando e corria na frente pra pegar o crachá primeiro. Sim. Sabe assim, pra quê? Tá todo mundo convidado pro mesmo evento, que diferença vai fazer? Ela conta uma coisa seguinte, olha, muitos desses youtubers, eles são considerados mídia. E eles são convidados para esses eventos de Disney, Universal, SeaWorld. Mas você acha que porque todos são convidados tá tudo bem? Ela conta uma coisa que acontece até hoje, né? Um quer passar na frente do outro. E não é só para pegar crachá. Ela foi esperta na hora que ela falou, não quis comprometer ninguém. E a briga não é pelo crachá que tem para todo mundo. A briga é pelo espaço, é por sentar perto do diretor do é por sentar na mesa de almoço do cicrano. Eu sou produtor de conteúdo, do meu negócio, da minha vida. Eu não sou produtor de conteúdo como eles são, de ir em parque, de ser considerado mídia, de ser convidado para eventos fechados. Isso é muito importante para eles, porque eles têm acesso à informação privilegiada, à informação antecipada, para poder divulgar para o público geral. E, gente, eu sei que é realmente uma briga de foice isso. Vamos ver se ela fala mais ainda dessa briga. Isso não pode ser o mundo real, na boa. Sim. E aos poucos eu fui me conformando que aquilo era a realidade daquele microcosmo da cidade de Orlando. A gente não morava em Orlando, a gente morava mais pra cima. Só que os eventos aconteciam sempre ali, Orlando e Kissimmee. Então a gente estava sempre nesse local, entendeu? E é muito bacana, porque fala que isso incomodava ela, mas ela reconhece que essa é uma realidade localizada, é um microcosmo, é um microplaneta, um micro-universo, a cidade de Orlando, que reúne esses produtores de conteúdo, essas blogueiras, esses youtubers que falam de Disney, que falam de estilo de vida americano, que realmente é um assunto que interessa a muita gente, né, mas que talvez tenha mais gente falando do que gente consumindo esse conteúdo. Né? E é um ambiente de concorrência feroz. Fala mais pra gente, Carol. E a gente foi desanimando, assim, das coisas. É uma coisa que é um papo recorrente até no Boulder sobre a comunidade brasileira fora, que tem alguns lugares que é bem ruim. E, por exemplo, na Irlanda, muita gente elogia que não tem esse problema e que normalmente as pessoas tentam se ajudar. Mas, com certeza, eu imagino que deve ser ruim quando o pessoal tá ali para um ganhar do outro. É, porque assim, como eu falei, nos Estados Unidos tem muito dessa concorrência de tipo, é muita gente fazendo a mesma coisa,
A vida lá é muito difícil. Eu até entendo o ponto dessas pessoas. Pessoas que têm filhos, que precisam sustentar a casa. Eu entendo o lado deles. A vida lá é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, o quão canalha, essa é a palavra, você tem que ser pra passar por cima dos valores das pessoas pra fazer as coisas que você faz, entendeu? Sim. Cara, e aí, polêmica, né? Você vê, o entrevistador fala que quando entrevista imigrantes do mundo inteiro, esse assunto muda muito. Alguns acham que em alguns lugares a comunidade brasileira não se ajuda. Na Irlanda parece que se ajuda mais, mas a Carol volta lá com o estilo dela ácido e mete o dedo na ferida. Ela diz, a vida nos Estados Unidos é difícil. Por isso ela entende que as pessoas têm que sustentar as famílias e elas têm que disputar espaço ali, né, milímetro a milímetro. Mas ela tem razão. Não precisa ser canalha, não precisa pisar no outro, não precisa tentar tirar o espaço do outro, não precisa roubar o outro, não precisa passar o outro para trás, porque isso não justifica, né? Concorrer honestamente, disputar espaço, ok, faz parte do mercado. Agora, ser desonesto, ser desleal, cara, não é legal. Você tem que ser pra passar por cima dos valores das pessoas pra fazer as coisas que você faz, entendeu? Sim. Aí a gente foi ficando muito desgostoso dessas coisas. Aí a gente começou a pensar em outras coisas, outros locais. Tipo, peraí, os Estados Unidos não é o único lugar do mundo que vai me dar uma qualidade de vida que eu achava que eu ia ter lá, eu não tinha. Olha, e se eu entendi, né, assim, a gota d'água que fez a Carol ir embora dos Estados Unidos, ou pensar em ir embora dos Estados Unidos, foi isso. Foi essa canalice aí que existe entre algumas pessoas dentro da comunidade, de um passar o outro para trás, né, um tentar tomar o espaço do outro. Claro que não foi só isso, teve todas as questões que ela falou antes, inclusive do furacão, né, do trabalho, mas conviver com gente canalha, para mim, foi o ponto de virada dela. E foi quando ela começou a pensar em outros lugares, né? Inclusive, ela fala agora um pouquinho da questão da saúde dela aqui. Até pelos estresses, né? Eu tive fibromialgia, pânico, depressão, um monte de doença que quando eu ia tratar, o sistema de saúde de lá me dopava, não me tratava. É só na base do remédio. Tarja preta extreme, modo hard. Aí... E aí ela fala de um assunto sério, hein, que ela ficou doente, doenças mentais como depressão, crise de pânico, né, e até somatizou pelo ambiente tóxico que ela está vivendo uma fibromialgia. E quando ela procurou o sistema de saúde, você vê, ela não relata que não teve acesso, então devia ter plano, tudo certinho. Ela relatou que ela estava com documento e tal. Aí ela fala do estilo de atendimento aqui dos Estados Unidos, falando que eles me doparam com tarja preta a nível hard, nível extreme, ou seja, deram muito remédio para ela, né? Em vez de tratá-la. Certamente ela está comparando, né, com a experiência que ela teria no Brasil ou que ela está tendo agora na Europa. E olha, apesar de ser uma experiência muito particular dela, eu não vou discordar. A maioria dos brasileiros aqui, que podem, quando tem uma situação de saúde delicada, voltam para o Brasil para se tratar. E não porque o hospital brasileiro é melhor do que o daqui, mas é porque o médico brasileiro é diferente do daqui. E quem está falando para vocês sou eu, que sou o primeiro cara a evitar qualquer generalização. Eu não gosto de definir o todo pela parte, mas nesse assunto da saúde, eu tô com a Carol. E também não me sinto capaz de dar um diagnóstico preciso dessas diferenças, mas algumas coisas intuitivas eu sei. Como é um médico formado no Brasil? Na adversidade, um cara que passa ali pelo pronto-socorro do bairro, da periferia, com poucos recursos. Às vezes eu vejo aquela série da Marjorie Stiano, né, o Sob Pressão, que é um casal de médicos trabalhando num hospital sem recursos na periferia, onde eles resolvem de tudo, de pessoa baleada a parto, né, ali, com gás e soro e meia dúzia de coisas, né? Então já ouviu dizer que tempos difíceis fazem homens fortes? Eu diria para vocês, olha, poucos recursos fazem médicos bons. Não que eu desejasse, né, que os médicos trabalhassem com poucos recursos, mas realmente a gente acaba valorizando o skill humano nessas horas. Nos Estados Unidos, os médicos formam na abundância. Não tem hospital fraco, não tem hospital de periferia, não tem pronto-socorro sem recursos, né? Todos os hospitais aqui são bons, são bem equipados. E aí eu volto naquele ditado, tempos fáceis formam homens fracos. Ou seja, o skill humano, né, ele não se desenvolve tanto porque ele é complementado pelo recurso, pela tecnologia disponível. Isso é só uma opinião que eu estou emitindo sobre as diferenças, né? Como eu falei para você, não tenho autoridade nem conhecimento para fazer uma análise mais aprofundada do que essa, mas é a minha opinião sobre os dois sistemas. Então vamos lá, fala aí mais, Carol, que eu estou gostando dessa brincadeira.
a gente começou a pensar em outras possibilidades, outras ideias, entendeu? E tem a qualidade da alimentação também, que lá é Exato. menos, né? E isso, pra mim, fez toda a diferência. Ela gosta de polêmica, né? Vai falar agora de qualidade da alimentação, hein? Vamos ver, o que ela vai falar? Agora tô muito curioso. Quando eu vim pra Europa e percebi, porque até quando eu fui pros Estados Unidos, eu fui tão iludida, sabe assim, tinha tantas estrelinhas em volta do meu olho, porque eu ia morar perto da Disney, sabe? Olha que deslumbre. Eu tava tão deslumbrada que eu não percebi. Mas hoje, comparando a comida de lá com a comida daqui, eu vejo isso, mas na época eu não enxergava, entendeu? Quando ela veio para os Estados Unidos, ela estava tão iludida, tão cheia de estrelinhas no meu olho, porque ia morar perto da Disney, né? Ela não percebeu que a comida aqui seria um problema para ela, né? E mesmo agora, ela morando na Europa, não sei onde ela está, deve estar na Inglaterra ou na Irlanda, né? Ela acha que a comida de lá ainda é melhor que a dos Estados Unidos. Eu realmente não tive nenhum problema com a adaptação de comida, então eu quero entender o ponto de vista dela. O controle de qualidade aqui é bem maior. Não é isso, é comida de verdade. A gente tá falando de comida de verdade na Europa. No Brasil, a gente tá falando de comida de verdade. Eu chamo a comida dos Estados Unidos de comida de plástico. Olha, no primeiro momento o rapaz questiona, né, sobre o controle de qualidade, fala, não é isso, os Estados Unidos tem um controle de qualidade bom. É que não tem comida de verdade. Nos Estados Unidos a comida é de plástico. Eu achava que ela ia falar do hambúrguer, do fast food, não, ela foi num papo de comida de plástico. Preciso entender mais. Porque o queijo não é queijo, o morango não é morango, e agora, nesse momento, vai ter um monte de gente que vai no supermercado fazer vídeo resposta Carol Capel. Pô, Carol, aí também não, né? O queijo não é queijo, morango não é morango, um monte de gente vai no supermercado. Não vou fazer, né? Estamos fazendo resposta aqui, olha. Mas eu entendo o que ela está falando. Ela é um casal, sem filhos, talvez tenha hábito de comer fora, né? Agora, eu do primeiro dia que eu cheguei aqui, estava com 3 filhos e com a sogra, né? A gente sempre cozinhou em casa. Eu entendo que ela fala, tem o queijo americano, né, o cheddar, realmente parece um pouco plástico, um pouco borracha. Mas você tem mussarela, tem vários queijos bons aqui, que inclusive tem uma variedade incrível, assim, mais acessível até que no Brasil. Eu adoro queijo, sempre consumi queijos, assim, olha, sabe onde comprava? No Costco, né, nesses atacados, queijo suíço, gruyère, camembert, queijo gostoso, assim, de você comer com vinho, né, de ótima qualidade, muitos deles vindos da Europa, inclusive, com preço muito acessível. Então você não precisa comer cheddar e American cheese em casa, você vai comer isso quando você for no fast food, lá comer hambúrguer, né? E a gente que sempre cozinhou em casa, sempre teve arroz, feijão, verdura fresca, fruta, às vezes você não tem todas, às vezes você não tem goiaba, você não tem as frutas exóticas como tem no Brasil, mas o essencial que é banana, pera, maçã, laranja, limão, tangerina, isso tem, né? Morango, blueberry que tem aqui que não tem no Brasil, framboesa que é gostoso, amora, né? E vários assim legumes têm à vontade nos Estados Unidos. Talvez o que ela quer dizer é que no dia a dia, nas redes nacionais de restaurante, você não vai encontrar pratos de arroz e feijão. Até encontra, né, em alguns restaurantes hispanos. Sabe um que eu adoro e dou dica para vocês? Polo Tropical. É uma rede de restaurantes porto-riquenha que serve arroz, feijão, frango, carne ou porco. Mas preparado do jeitinho caseiro que a gente come em casa, sabe? Sem salitre, saboroso, gostoso, saudável. Tem também o Chipotle, que é uma rede fast food do McDonald's, que serve arroz, feijão, também frango, carne, né? Proteína, guacamole, num tempero um pouquinho mais mexicano, mas é saudável. E agora, Carol, em Orlando, você não vai acreditar, porque quando você saiu não tinha. Tinha o Camila só aqui, né? Devia ter um ou outro. A gente tem mais de 10 restaurantes brasileiros bons em Orlando, tem mais de 10 pizzarias gostosas em Orlando. Então hoje eu diria para você, comer bem nos Estados Unidos não é problema. Mesmo se você não tiver restaurante e mercadinho brasileiro perto de você, nos Estados Unidos inteiro, eu garanto. Você come arroz, feijão e uma boa proteína com legume numa boa. Vai comprar tudo no supermercado, sem problema. Será que tem mesmo? Ou será que esse orgânico é só para uma classe AAA? Porque o imigrante brasileiro lá não consome essas coisas. E o custo também, né? Exato, é caríssimo, caríssimo, é. Bom, e ela fala que aqui tem orgânico também, mas que é caríssimo, que é só para uma classe AAA e que o imigrante brasileiro não teria acesso. Eu também não concordo não, Carol. Olha, se você for no Publix, que tem em todo canto aqui na Flórida, né, que tem uma linha de produtos orgânicos, que é o Greenwise, sabe quanto custa? 15%, 20% a mais do que a linha comercial deles. E aí você vai ter carne sem antibiótico, ovo orgânico, vários legumes orgânicos garantidos. Eu acredito muito que o controle de qualidade americano não deixaria eles venderem um produto como orgânico se realmente não fosse, né? E apesar de ser um pouco mais caro, 15%, 20%, eu acho que é bem acessível para o imigrante sim. Mas vamos encerrar esse assunto com essa observação dela que eu queria que você comentasse.
tem muita gente que é apaixonada pelo Brasil e vai dizer, não, mas o Brasil... Não, mas no Brasil a comida é melhor que nos Estados Unidos também. Mas ainda aqui ganha. Isso é verdade. Certeza. Isso é verdade. Olha, agora eu fiquei na dúvida onde esses caras estão, né? Porque ele falou assim, olha, realmente a comida do Brasil é melhor. E para mim não tem lugar melhor no mundo para comer, né? Talvez o Peru, em Lima, você tem umas comidas bem legais e tal, mas Brasil, para comer, diversidade, quantidade, né? Frescor das coisas que a gente come, não tem comida igual a brasileira. O que eu digo é que a gente pode comer muito da comida brasileira aqui nos Estados Unidos sem problema. Mas eu fiquei muito curioso onde ele está, porque ele falou assim, aqui a gente ganha. Eu acho que ele está na Irlanda, pelo que eu entendi, mas será que a comida da Irlanda ganha da brasileira? O pouco que eu conheço de Irlanda, e Marcelo, é o quê? O peixe frito, né? Muita fritura que tem lá. Torta de frango. Né? O chicken pot pie, né? Que é aquela torta de frango, né? Eu realmente não conheço demais para dizer, mas sei lá, se eu tiver errado, depois vocês me contem. Onde vocês estão, né? Onde a comida é melhor que a brasileira? Foi realmente isso que vocês quiseram dizer no vídeo? E você que está assistindo, o que você me diz, né? Tem comida no mundo melhor do que a brasileira? E por que esse assunto que parece trivial é tão importante? Porque quando você imigra, você tem que estar aberto para assimilar a cultura local. Mas nem tudo. Você não precisa passar no outro dia, quando vem nos Estados Unidos, a frequentar só fast food. Você pode trazer a sua herança cultural e continuar cozinhando na sua casa. Substituir alguns produtos que você não vai achar. Sabe o que eu tenho que substituir o tempo todo? Chuchu. Eu adoro chuchu. Aqui eu substituí pela abobrinha, porque chuchu não é tão fácil de achar quanto a abobrinha. Mas, de vez em quando, eu acho chuchu, eu acho jiló. A selga sempre tem, agrião é um pouquinho mais difícil de achar. Uma que é muito difícil, né? Agora está tendo mais. Mandioquinha, eu adoro mandioquinha, né? Agora já tem até bastante por aqui. E esse é um pouco do lado, né, de que o Brasil não sai do brasileiro. Se é disso que você gosta de comer, você vai ter que, às vezes, adaptar. Em Orlando, você encontra arroz tio João, tipo longo fino, né? Mas se você estiver em outro estado, talvez não. Mas você encontra outros tipos de arroz aqui que são parecidos, que não vão ficar empapados. Você encontra feijão, às vezes não é o feijão carioquinha que a gente tem no Brasil, é o pinto beans, que é lá um mexicano, é o feijão preto que tem em qualquer lugar. Tem outro feijão aqui que é o rosado, né? Você vai adaptando, vai ficando bom. Todas as proteínas tem aqui, a maioria das verduras e legumes tem aqui. Então, você não precisa tirar de você esse hábito que é saudável. Você pode levar de lanche para a escola fruta, meus filhos sempre levaram, é comum, muita gente leva. Você não precisa ir na escola comer frango frito e pizza, que é comum eles darem na merenda. O padrão de alimentação americano está muito ligado ao estilo de vida, à correria, ao pouco tempo que tem de um lugar para outro, né? E à grande oferta de produto processado por preço baixo. Aí está o segredo, todo mundo aqui compra tudo, você só passa ali no Starbucks, no McDonald's, já pega um café, já pega um lanche, já pega e sai comendo isso. Aí tem fritura, né? Tem alimento processado que realmente eu não acho que é saudável, apesar de eu adorar de vez em quando comer um hambúrguer do Wendy's, né? Que eu não dispenso. Olha, é por isso que eu trago esse assunto aprofundado nos eventos, porque tem sido uma grande contribuição para as pessoas se adaptarem ao novo estilo de vida, até para americanizarem alguns dos pratos brasileiros que eles têm, usando ingredientes aqui que você vai encontrar mais facilmente do que no Brasil. E é claro que não é um evento de culinária, apesar de eu dar umas dicas de cozinha lá no evento, né? A gente está lá para falar de adaptabilidade, palavra-chave na imigração. Ou então, se você quer falar mais sobre isso ou de outras coisas, vou te fazer um convite. Acesse esse link aqui e a gente continua esse bate-papo ao vivo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou CEO da Volar Immigration aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera.